pelo amor de Deus, não ordene os títulos na plataforma da maior taxa para menor. Esse é o erro mais comum. Né? E compre o título de maior taxa sem levar em conta prazo, sem levar em conta o credor. E a mudança, ela vem justamente para favorecer o investidor, né? Eu acredito nessa questão de poder sair do título antes do prazo com uma rentabilidade maior, caso seja esse o cenário. Se você ficou sabendo do nosso curso de renda fixa nesse podcast, seja bem-vindo ao nosso Ouviu Investiu, podcast da Sacre. Hoje comigo, na presença do meu diretor, Ângelo Milocchi, e o nosso convidado, que já bateu aqui 3 visitas, está querendo pedir música, está querendo, na verdade, já fez algumas sugestões aqui para a gente melhorar o nosso podcast. Rafael Martinelli, que é o Head de Investimentos aqui da Sacre. Obrigado de novo. Sempre um prazer. Presença. Valeu. Bom, nesse episódio a gente vai falar sobre a determinação da Anbima que vai mudar a tua vida. Inclusive, quando você olhar, né, abrir a plataforma lá em janeiro, tu pode tomar um susto, ou não, se você já está sabendo desse assunto. E o Rafa vai nos ajudar a entender sobre tudo isso. Antes da gente entrar, de fato, no nosso conteúdo, no episódio em si, os recadinhos aqui, né, diretor? Então, vamos lá. Acompanhe a Sacre nas redes sociais pelo @sacreinvestimentos, com S no final, Sacre Investimentos, praticamente em todas as principais plataformas nós estamos lá. Inscreva-se aqui no nosso canal do YouTube ou na plataforma que você está assistindo, está escutando, na verdade, o nosso podcast. E também participe com a gente, basta que você deixe o seu comentário com o seu ponto de vista, né? Uma pergunta, enfim, a gente vai te responder. Inclusive, o seu comentário pode ser que vire um episódio aqui dentro da nossa série. E se fizer sentido, a qualquer momento você pode clicar no link que está na descrição, além de outros materiais extras, links para o nosso blog. De forma complementar, você também pode abrir a conta aqui com a gente e ser o nosso cliente. A gente está preparado para te atender e tirar todas as suas dúvidas. Rafa, vamos lá então. A Anbima está regulando, né, que a partir de janeiro os títulos de crédito privado eles vão ser marcado a mercado. Já vou dar essa palavra aí e vamos começar a entender o que é isso, o que isso significa na prática. Vamos lá. Bom, primeira coisa que a gente precisa entender, tem que ter clareza, o que é a marcação. Né? Porque depois nós vamos falar de marcação a mercado e marcação na curva. Mas o que é a marcação? Perfeito. Marcação para o investidor, basicamente, é ele entrar na plataforma hoje. Opa, tenho R$1.000 aqui no meu título de renda fixa. Aí ele entrou amanhã. Opa, tenho 1.001. Então o título dele foi marcado a 1.001. Por quê? Todo título de renda fixa tem um preço. E esse preço, né, a gente espera que ele suba, né? Uhum. Normalmente nos títulos de renda fixa é assim que funciona, né? Ele sobe ali diariamente. Então, isso é a marcação. Uhum. É o preço do título sendo mudado e a plataforma mudando ele para que o investidor enxergue o novo preço. Uhum. Ou seja, ele foi marcado a um novo preço. Uhum. Isso é a marcação. Só que a gente tem 2 tipos de marcação. Exato, que fique claro, você explicou marcação, nem a curva, nem a mercado. A marcação. Né? Eu dei um exemplo aqui hipotético de marcação, que é a positivo mudança do preço. Positivo no caso. Só que o investidor brasileiro, ele, de uma forma geral, né, claro, não todos, né, a gente trabalha até para que cada vez mais o investidor conheça mais e entenda mais, mas de uma forma geral, historicamente no nosso país, o investidor ele foi muito condicionado a só conhecer um desses formatos de marcação, que é a marcação na curva, por 2 principais motivos. Motivo número 1 é que os investimentos de renda fixa do tipo pós-fixados, ou seja, aquele investimento que rende um percentual do CDI normalmente, o CDB que rende 100% do CDI, ou a poupança que hoje rende 70% do CDI, né? Na verdade hoje ela não está rendendo 70% do CDI, está rendendo meio, mas enfim. São os investimentos mais comuns. Os investimentos pós-fixados, eles não têm marcação a mercado.
Eles só têm marcação na curva. Por quê? Eles não oscilam em nenhum formato. Então hoje, cara, percentual muito, mas muito, muito grande. Vamos dar um passo atrás então. Tá. Porque você trouxe o pós. Se você trouxe o pós, tem um outro. Então vamos primeiro... outros, né? Então vamos primeiro explicar quais são as possibilidades de títulos. Tá, beleza. Pós, pré... Renda fixa, quando eu dou aula, eu costumo falar que é o 3-3. O que é o 3-3 na renda fixa, né? É entender, claro, isso de uma forma resumida, né? Mas o 3-3 é entender que na renda fixa eu tenho 3 tipos de emissores e 3 tipos de indexadores. Emissor é para quem eu estou emprestando o meu dinheiro, porque na renda fixa eu, investidor, sempre estou emprestando meu dinheiro para alguém. Sempre. Né? O meu dinheiro não rende porque alguém resolveu que ele vai valer mais. Não, ele rende porque eu emprestei para alguém e esse alguém vai me pagar uns juros. Né? Então isso é a renda fixa. Sim. É uma operação de crédito. Eu emprestando meu dinheiro para quê? Para alguém. Para quem? Ou para o governo, que são os títulos públicos federais, né? Ou a plataforma do Tesouro Direto, que está cada vez mais, né, difundida. Ou eu estou emprestando meu dinheiro para um banco, que daí é um CDB, uma LCI, uma LCA, poupança. Né? Então eu estou emprestando meu dinheiro para o banco está em posse do meu dinheiro para trabalhar esse dinheiro e me pagar uma taxa de juros depois. Ou eu estou emprestando meu dinheiro para uma empresa, que é o que a gente normalmente chama de crédito privado, que são as debêntures incentivadas, os CRAs, né, que também são títulos que têm crescido bastante aqui no Brasil. Beleza, então esse é o primeiro 3. E o segundo 3, que abrange toda essa turma que eu falei, então, tanto para o governo, para o banco ou para uma empresa, eu posso alocar o meu dinheiro em um título pós-fixado, que vai me render um percentual do CDI, ou um título pré-fixado, que é uma taxa fixa. Por exemplo, meu dinheiro vai render 10% ao ano, ponto. Não importa o que aconteça na economia, com a inflação, com os juros, com a Selic, com o juro futuro, é 10% ao ano, pré-fixado. Ou eu posso ter um título híbrido, que é um título comumente conhecido como IPCA+. É um título que vai me pagar a oscilação da inflação no período, né, o tanto que a inflação pagou, mais uma taxa pré. Por isso que ele é híbrido. Ele tem uma parcela pós-fixada, ele é pós-fixado em inflação e uma parcela pré-fixada, que também é comumente conhecido como juro real, ou juro real garantido. Né? Então o emissor é para quem eu emprestei o dinheiro e o indexador é como o emissor, é o nosso contrato de como que o emissor vai rentabilizar o meu capital. Exatamente. Como que vai me pagar. E aí, nos indexadores, a gente tem um deles que não tem marcação ao mercado, que são os pós-fixados. Então, pós-fixado não tem marcação ao mercado, ponto. Só marcação na curva. Só na curva. Por quê? Porque ele sempre vai me render um percentual do CDI. Então, eu vou ter algum tipo de oscilação? Vou. Se o Banco Central decidir mudar quanto que a Selic está. É isso. Assim, não é 1 para 1, mas basicamente o CDI acompanha a Selic. Ah, sim, a gente parte sempre dessa premissa que o CDI ele é uma unhazinha ali, normalmente 0,1 abaixo da Selic. Então, pós-fixado não tem, pré e IPCA tem. Todo título que tenha uma parcela pré-fixada, ou que seja inteiro pré-fixado, vai ter marcação ao mercado. Né? E o título que não tem nada pré-fixado, por exemplo, se eu comprar um título que me pague IPCA, não tem marcação ao mercado. Por quê? Porque ele é 100% pós-fixado. Ele está pós-fixado em IPCA. Então, eu estou recebendo a oscilação do IPCA. Tem o IPCA mais 1%. Esse aí, 1% tem marcação ao mercado. Eu tenho um título que vai me render Selic mais 1%. Tem marcação ao mercado. Né? Então, se tem uma parcela pré, tem marcação ao mercado. Se não tem, só tem marcação. Como então você, como investidor aí, né? Tá nos ouvindo e tá lá na plataforma, né, Ângelo? Então, como que eu sei que meu título tem pré? Tem um número na frente dele? Tem um número na frente dele que tá dizendo já, garantindo para você uma taxa? Sinal de que ele é pré. Até contar uma história geralmente rápida sobre você isso. filtra também, né? Deixa eu só fazer uma pontuação antes da sua história, Rafa. Hoje a gente tá gravando dia 15 de dezembro de 2022, então só para você ter uma ideia dessa correlação de CDI com Selic, a Selic 13,75 e o CDI 13,65, né? Exato. Isso aí, Rafa, só mais uma pergunta também. Só reflete, então, o Rafa falou de os 3 aqui, né? Mas essa mudança que entra em vigor agora dia 2 de janeiro de 2023 afeta só as debêntures, os CRIs e os CRAs, né? Que são os títulos, são produtos de crédito privado.
Só quer dizer, então, que só vai mudar a forma como eu vejo ele na minha plataforma. É isso. Por exemplo, esse que não tem, que tem a marcação na curva, por mais que o título tenha caído, para mim vai mostrar que subiu 1, subiu 2. Seria isso, de forma prática É ou o não? contrário, na verdade. É o contrário. Por quê? Hoje, os títulos de crédito privado, eles são marcados na curva, apesar deles terem marcação ao mercado. Então, o que isso quer dizer? Eu, investidor, comprei lá uma debênture, por exemplo. Beleza, e a minha debênture, vamos supor aqui, hipoteticamente, que é uma debênture pré-fixada que renda 10% ao ano. Ok. Então, se ela rende 10% ao ano, eu consigo transformar essa rentabilidade em dia. Sim. Então, vamos supor, eu não estou com uma calculadora na mão aqui, mas vamos supor que ela renda 0,1% por dia, só para a gente fazer uma continha de padeiro aqui. Então, se eu tenho... Olha os padeiros ficando bravos contigo agora, né? Se eu tenho lá 100 mil reais, cara, eu vou abrir minha plataforma no próximo dia, esses 100 mil reais vai ter rendido 0,1%. Então, ele vai ter rendido 100 reais. Então, eu vou ver que eu tenho 100 mil e 100 reais. Eu abri no segundo dia, eu vou ver que ela tem 100.200 reais. Isso é curva. Isso é curva. Isso é curva. Por que é curva? Para colocar de forma... Imagine, pega a tua mão aí, né? Faz o ponto A para o ponto B, né? Existe um traço. E aí o curva que o Rafa está falando é que a cada dia essa marcação exatamente vai ficar em cima dessa curva. Nesse exemplo aqui seria uma reta. Né? No caso do pré-fixado é uma reta. De 10% ao ano é uma reta com uma inclinação específica ali, vai ser uma reta. Mas essa reta é a curva. Exatamente. Né? Então o título ele vai sendo marcado na curva, ele vai crescendo conforme a inclinação dessa reta, que é uma reta de, né, no caso aqui de 10% ao ano. Porém, na realidade da vida real aqui, esse título não está rendendo exatamente 0,1 por dia. Por quê? Esse tipo de título que tem uma parcela pré-fixada, dado as movimentações de taxa de juros, inflação e também a atratividade desse título específico, né? Poxa, esse título está tendo uma alta demanda de mercado. Ou não, esse título, vamos supor que é um título de uma empresa que está indo mal. E aí as pessoas não estão mais muito interessadas em comprar esse título. Então, a questão de oferta e demanda, esse título pode ganhar ou perder atratividade de mercado. Então, se ele ganhou atratividade de mercado, quer dizer que meu título está valendo mais. Poxa, meu título está mais interessante. Se eu for vender ele para alguém hoje, eu não vou vender ele a 100 mil reais, eu vou vender ele por um pouco a mais, porque ele tem mais atratividade. Isso é a marcação a mercado. Como pode acontecer também o oposto, dele estar valendo menos, né? Então, a marcação ao mercado, basicamente, é o quê? É o preço real de negociação daquele título hoje, dado todas essas variáveis de taxa de juros, de inflação e de oferta e demanda. É daí que sai, então, o bordão renda fixa não é fixa. E a mudança, ela vem justamente para favorecer o investidor, né? Eu acredito nessa questão de poder sair do título antes do prazo com uma rentabilidade maior, caso seja esse o cenário. A mudança, na verdade, é para viabilizar que o mercado seja mais transparente, né? Tudo isso que eu estou explicando aqui, existem muitos investidores que não sabem dessa dinâmica, né? E às vezes vão, poxa, vender um título ali que ele acredita que estava valendo X e esse título pode vir a estar valendo X menos alguma coisa, né? Então ele, poxa, ter ali o que a gente chama de um deságio e ser pego de surpresa, né? Então, poxa, o investidor tá se planejando ali para a utilização daquele dinheiro, vamos supor aqui 100 mil reais e vai resgatar, e é 99 que ele vai resgatar. Pô, cadê esses R$1.000? Porque ele estava enxergando a curva, só que a mercado o título estava valendo um pouco menos, né? Só que se a gente olhar historicamente, esse o mercado de crédito privado é um mercado que até pouquíssimos anos atrás, ele era um mercado muito pequeno. Poucas negociações, pouco volume de título, né? Então, que era até, para os órgãos reguladores, era até difícil conseguir ter esse controle do preço diário de cada um desses poucos títulos, né? Baixos volumes de negociação, pouca liquidez, né? Então, até para o órgão regulador, era difícil ele conseguir ter esse controle, né? Hoje, que bom, esse mercado tem cada vez crescido muito mais, né? Tem sido mais acessível através das plataformas de investimentos, as empresas têm emitido mais títulos, então esse é um mercado que está numa franca expansão, numa crescente muito grande.
Então, hoje, o órgão regulador já tem mais facilidade para fazer esse tipo de marcação. Então, é uma evolução do mercado, né? Trazer essa transparência para o investidor. Então, é um ponto positivo. É um ponto positivo. O mercado brasileiro amadurecendo. Que aí já vem até que para a nossa pergunta aqui, que a gente separou, né? O que muda para o investidor, né? É exatamente isso. Na prática, então, o que muda para o investidor é que ele está tendo mais informações no produto, na estrutura do produto. Nada muda, né, Rafa? Nada muda. E, assim, um ponto importante. A gente está falando aqui dessa mudança. Essa mudança é para os títulos de crédito privado. Agora, vamos lá para a plataforma do Tesouro. Na plataforma do Tesouro, que, poxa, se eu estou conversando aqui com um investidor de renda fixa, ele provavelmente conhece, provavelmente até tem algum título, a plataforma do Tesouro já funciona assim há anos, né? Então, lá no Tesouro eu tenho títulos pós-fixados, pré e IPCA. Se o investidor for lá e comprar um título pré ou um título IPCA, ele é marcado a mercado diariamente. Então, o investidor não é um negócio assim, nossa, uma novidade, meu Deus do céu. Não, a plataforma do Tesouro já roda assim há anos, né? A diferença é que agora os títulos de crédito privado também vão rodar assim. O primeiro aporte que eu fiz, Blanco, o primeiro investimento que eu fiz na vida foi um Tesouro IPCA. E eu coloquei lá um dinheiro, não lembro quanto que era. E aí eu fui ver, passou uns 3 dias, eu fui ver e tava negativo. Aí eu falei, aí eu pensei, deve ser alguma taxa, mas é a marcação, né? Compartilho disso. Antes de entrar no mundo dos investimentos, fui pego também por... Ué? Eu achava que era taxa, deve ser alguma taxa. Cara, isso é muito só pra comum. cima. Isso é muito comum porque... Sacanagem, que falta de sacanagem. Você abre a plataforma do Tesouro, vai ter lá uns 10 títulos diferentes, né? Em diferentes prazos de vencimento e tal. E, cara, para a pessoa que está pouco ambientada com isso, você olha lá o pré-fixado. Tem lá, por exemplo, hoje tinha um pré-fixado pagando 13,5. E você olha embaixo lá, Tesouro Selic, rendendo Selic. 13,5, Selic. O pré-fixado, ele inconscientemente, ele é mais atrativo, né? Isso é um número, né? Porque Selic, eu nem sei o que significa Selic, eu vou comprar esse Selic. Não, eu vou comprar esse 13,5 aqui. 13,5 eu entendo. 13,5. Exato. Onde eu vejo o gráfico da Selic. O 13,5 eu entendo, né? E aí você compra, e normalmente você vai ter o título para vários vencimentos também. Então, para 1 ano, para 5, para 10, tem título na plataforma do Tesouro para mais de 30 anos. E no conceito de marcação a mercado, essa oscilação de preços, ela tem também uma variável de risco, tanto para o bem quanto para o mal, que é justamente o prazo de vencimento. Né? Na verdade, o termo técnico é duration, né? Mas eu não vou entrar no técnico aqui, então vamos ficar com prazo de vencimento. Mas o que o investidor precisa entender? Quanto mais longo o prazo de vencimento, mais vai oscilar. Então, você pode comprar um título que vence daqui a 1 ano, ou um que vence daqui a 30. O título que vence daqui a 30 vai oscilar 30 vezes mais do que o título que vence daqui a 1. A grosso modo. A grosso modo, sim. Então, se eu comprei um título a 13 e amanhã ele foi a 14, esse mesmo título está sendo vendido a 14 e o prazo de vencimento dele é de 30 anos, eu perdi 30% nessa oscilação de 1%. Então, existe um risco. Pera aí, Rafa, pera aí. Eu aprendi que se eu comprar algo por 10 e vender por 20, eu ganhei 10. Agora eu comprei um título de renda fixa por 13, ele tá a 14. Como que eu não ganhei 1%? Esse é o ponto que as pessoas mais se complicam mesmo no conceito da marcação a mercado. Fazendo trade no título. Tô fazendo trade no título. Subiu 1%, ganhei 1%. Mas veja bem, você comprou ele a 13, certo? E aí o Ângelo vai comprar de você agora a 14, não vai? Porque é o Ângelo que está comprando aqui, o diretor. Então o Ângelo vai esperar ganhar 14. Mas como que ele vai ganhar 14 se você comprou um negócio que o preço dele é 13? Então o que vai acontecer? Você vai tirar 1% do seu bolso, ou seja, vai te sobrar 12, para ele poder ficar com 14. Só que o título não é um título de 30 anos, então você tem que tirar 1% por ano. Só que você só ficou um dia com o título. Então você tem que tirar 30% do teu rendimento de um título que não te rendeu nada virtualmente, porque você está um dia só com ele. Então você tem que dar 30 para o Ângelo querer comprar o teu título. Então você perdeu 30%. Então, e isso é automático. Se ele vender na plataforma, acontece automático. Na plataforma, sim. Claro que ele vai, obviamente, ver a cotação da venda e ele vai aceitar essa cotação. Ele não é obrigado a vender.
Mas para um título... vai acontecer essa... Sim. Esse deságio, né? Sim. Então Claro fique claro aqui que dá para perder dinheiro em Sim. renda fixa. Nos títulos que tem marcação ao mercado, sim. Especialmente em títulos longos, especialmente títulos de marcação ao mercado e tudo mais. É. Né? Se for um título curto, né, então esse mesmo exemplo que eu dei, mas o prazo de vencimento é de 1 ano. Né, a duration é de 1 ano. Então você, nesse exemplo, você teria perdido só 1%. Então o risco é bem pequenininho. Sim. Né? Agora, num título longo, e tem títulos longos, são títulos que normalmente a gente vai indicar só para o investidor que tem um perfil agressivo. Por quê? Tem título na plataforma do Tesouro que tem mais risco de mercado do que a Bolsa de Valores, do que o índice Bovespa. Legal. Isso, tem uma pergunta direcionada aí. Você quer Sempre fazer? um aprendizado, né? Pode falar, pode. Então, a gente separou uma pergunta aqui que, assim, a gente está entrando em questões aqui, né, Rafa, que, pô, é claro que eu e o Ângelo sabe, mas a gente está fazendo o papel aqui da audiência, né? Certo. Do que renda fixa sempre é positivo, do que não perde dinheiro. E esse é um grande ponto de exclamação. Pelo amor de Deus, não ordene os títulos na plataforma da maior taxa para menor. Esse é o erro mais comum. Né, e compre o título de maior taxa sem levar em conta prazo, sem levar em conta o credor. Por que o título mais longo vai pagar mais? Se for para filtrar, Rafa, na plataforma, sou o louco que filtra. É melhor filtrar o prazo ou a rentabilidade? Então, por que o título mais longo paga mais? Tem mais incerteza. Porque tem mais risco. Tá aí, a duration, o prazo de vencimento, né? O risco de mercado é maior. A gente já tá com tem uma pergunta aqui, ó. O que esperar para 2023? O que esperar para daqui 30 anos? Pois é. Então é um título, esses títulos muito longos são títulos especulativos, é título realmente especulativo, né? Claro, ele tem ali, vamos dizer, um propósito por estar ali, né? Que é para o brasileiro conseguir montar, ele é um título previdenciário, né? Não, eu quero montar a minha carteira de aposentadoria dentro do Tesouro. Então esses títulos servem para isso. Essa pessoa provavelmente não está olhando o mercado. Sim. Ela vai estar olhando a curva mesmo. Exato. Não, se eu realmente estou com uma filosofia ali de, isso aqui é para daqui a 30 anos, é para carregar até o vencimento, estou comprando uma taxa ali que me satisfaz e alegria, né? Só que não é todo mundo que usa dessa forma, né? Então, dá para usar ele de forma especulativa, porque da mesma forma que eu usei o exemplo aqui onde você perdeu 30%, vamos imaginar que o teu título que você comprou, o exemplo que eu dei era 13, né? Isso. Vamos imaginar que a taxa caiu para 12 e o Ângelo comprou de você a 12. Maravilha, você ganhou 30%. Então, tem o lado positivo, mas tem o lado negativo também. Tem os dois lados da moeda, né? Dá para ganhar dinheiro, dá para perder. Não é só perder, né? Mas eu acho que o ponto, e até a ideia da nossa conversa aqui, é para mostrar para as pessoas que esse risco existe. Tem muita gente que nem sabe que esse risco existe. Exato. É renda fixa. Né? É fixa, Rafa, não é? Nesse cenário aí, o assessor aí falando de atendimento, ele acompanha isso, ele age ativamente, ele consegue agir ativamente, entrando em contato com o cliente, falando, a oportunidade está boa para sair, para realocar, como que vocês fazem isso? Bom, eu não posso falar por todos os assessores, mas falando aqui pelo nosso time de renda fixa, sim. Né? A gente tem uma mesa de renda fixa aqui, cuja uma das principais funções é fazer essa análise diária dessas cotações, para poder... Essas oportunidades. A gente obviamente não vai ligar para o cliente todo dia passando a cotação, mas num momento bom de fazer um movimento onde o cliente vai sair ganhando um bom dinheiro, a gente prontamente vai avisar, falar, olha, tem essa oportunidade aqui, se você quiser vender esse título, você vai ter esse retorno adicional ao retorno que você já estava esperando. Né? É bem legal, inclusive os clientes ficam muito felizes, né? Porque meio que brota dinheiro na conta dele, porque o título está sendo marcado na curva, de repente ele é marcado a mercado com ágio, né? Então aparece dinheiro na conta, o cliente normalmente fica muito feliz. E geralmente é quando dá para fazer as duas movimentações, né? Não é só vender o título, mas entrar em um outro título tão bom quanto também. Ah, né? Sem dúvida, né? Se o cliente não estiver precisando usar aquele recurso naquele momento, usualmente os movimentos que a gente faz são assim, né? A gente vende um título, porque o que eu estou fazendo? Eu estou trazendo a valor presente um retorno adicional. Isso. E aí algo que ele ia capturar daqui 1, 2, 5, 10 anos. Exato, ele vai estar capturando hoje. Por isso que aparece dinheiro do nada ali na conta dele. E aí a gente vai mover esse recurso para uma oportunidade ali de momento que talvez esteja ainda melhor do que aquele título já estava, né? Então ele ganha em duas pontas, né? Isso é o que a gente chama de gestão ativa na renda fixa. Legal, perfeito. Estratégia de atendimento, né, Bruno? Exatamente. Já dá um gancho pro recado, né, diretor? Dá um gancho pro recado aí para quem, se você tá precisando desse tipo de assessoria, desse tipo de profissional
te auxiliando e cuidando da sua carteira. Tem link aqui na descrição do vídeo para quem está no YouTube. Para você também que está nas plataformas de áudio, as plataformas digitais, tem o link também para você abrir sua conta aqui com a gente na Sacre e ter acesso a esse tipo de informação que é valiosa, né? Acho que não tem preço, né? Exato. E as dúvidas, deixa aí nos comentários também que a gente responde. De repente até pauta outros podcasts, né? Dependendo da dúvida. E também interaja com a gente nas redes sociais, né, Blanco? @sacreinvestimentos. É isso. A renda fixa teve um bom destaque em 2022, né? Selic estava subindo e tal, toda essa questão. E para quem estava em pós, estava legal, né? O que esperar para 2023? Quando você olha para juros, obviamente a renda fixa olha bastante para isso, né? Então, o que esperar para 2023, Rafa? Onde você apostaria, né? Sem se comprometer aqui na sua fala, obviamente, né? Então, vamos falar em termos de... inflação. Até porque eu coloquei aqui 2 perguntas. Vamos separar, então, em termos de renda fixa, o que esperar, né, para 2023. E aí depois tem uma pergunta que é especulativa e eu coloquei de propósito para ver como você se comporta. Renda fixa ou renda variável, mas aí a gente entra nela depois. Até porque o coração do Rafa é renda fixa, né? Eu falei, eu vou ter a oportunidade de falar com o Rafa, não dá pra ele sair agora, né? Tá gravando? No meio da gravação? Então, não vai assim, sair. vamos separar o cenário que o Blanco já comentou de renda fixa em 2022, né? Que eu, pelo menos, ouvi o ano inteiro falar que tava bom, que tava bom, que tava bom. O que esperar para esse tipo de investimento pro ano que vem, Rafa? Tá, vamos lá. A renda fixa, invariavelmente, independente dos 3 indexadores, tem uma espinha dorsal aqui que vamos dizer assim, que é o norte dela, que é a taxa de juros do nosso país, né? Que é a taxa Selic. Então, hoje a gente está, no dia da gravação desse podcast, a gente está com a taxa Selic está em 13,75, que é uma taxa muito alta, né? Por que eu posso falar que essa taxa é alta? Porque a gente compara com as taxas de juros, as taxas base de juros dos outros países do planeta. Né? Então, hoje o Brasil tem uma das maiores taxas de juros do planeta Terra. Não é a maior, mas está lá em cima. Né? Então, isso é bom para quem está investindo. Por quê? Porque eu consigo rentabilizar o meu capital num nível mínimo de risco a quase 14% ao ano. Mas pro país, de uma forma geral, não é algo positivo. Por quê? Vamos pensar que eu quero abrir uma empresa, eu preciso me financiar. O banco vai me emprestar um juros mais caro também. Né? Então, no ponto de investimentos facilita muito a gente ter um alto retorno com baixo risco, mas no ponto de PIB, crescimento do país de uma forma geral, não é tão estimulante. Não, com certeza não é estimulante. Por que ela subiu tanto? Para conter a inflação, foi um efeito global, teve inflação no mundo inteiro. Até faço um elogio para o Banco Central Brasileiro, que fez uma movimentação muito boa, né? Foi mundialmente reconhecido como uma movimentação de destaque de juros para conter a inflação. Né? Tanto que aqui no Brasil a gente já nem está falando quase de inflação, enquanto, poxa, Europa, Estados Unidos ainda fala-se muito de inflação. Então, assim, foi um ano bom para a renda fixa, por quê? Porque a gente teve um ano de taxa de juros alta. A gente não tinha os juros tão altos há muitos anos aqui no Brasil, já tivemos períodos de taxa de juros mais elevadas, né? Mas 13,75 é um juros muito alto, tá? Então, deu para ganhar 14% ao ano sem se preocupar com praticamente nada. Investido ali em Tesouro Selic, você leva quase 14% ao ano. E para o ano que vem? Para o ano que vem, essa taxa eu acredito que ela deva ficar o ano inteiro aí nesse patamar. Né? Alguns meses atrás eu até esperava que ela começasse a sofrer cortes ali no segundo semestre, mas agora, vendo um pouco das movimentações aí, governamentais, a gente já está um pouco mais pessimista, né? Enxergando a taxa elevada por mais tempo. Por quê? Né? Por que eu falei de movimentações governamentais e taxa de juros? Porque é como se o governo fosse um banquinho ali. Um banquinho não, na verdade é um bancão. Né? O maior banco do país. Né? Então, se o governo gasta muito, ele tem que tomar. Como que ele se financia? De onde é que vem esse dinheiro? O dinheiro não nasce, né? O dinheiro ele tem que vir de algum lugar. Então, ele tem que se financiar. Por exemplo, através da plataforma do Tesouro. Então, se o governo está gastando, e aí, se eu gasto muito, quer dizer que eu tenho um risco ali de eu não devolver. É uma operação de crédito, como eu falei no começo. Então, tô gastando. Vai chegar um momento que o investidor vai falar, cara, quer saber? Eu não quero mais te emprestar dinheiro não, bicho. Você tá gastando demais. Daí ele vai falar, mas e se eu te pagar mais? E se eu te pagar 15 ao invés de 14? Ah, não, a 15 eu topo. Então é por isso que o juro sobe.
Porque o governo vai gastando, e o investidor vai ficando com medo, então ele tem que achar um Relação nível... risco-retorno. Exato. E a taxa de juros é essa relação risco-retorno. Né? Então, se o governo que está entrando agora, né, ele já se posicionou num viés de assim, vou gastar muito dinheiro. Pode ser que a gente tenha um aumento de taxa de juros? Eu não acredito que isso vá acontecer, mas pode ser que aconteça. Se o governo se posicionar falando que vai gastar ainda mais do que ele já falou que vai gastar, pode ser que os juros até suba. Mas esse seria um cenário pessimista. Né? Agora, com o que a gente já tem de informação hoje, não acredito que deva acontecer. Então, se não tiver mais nenhuma novidade de gastança do governo, a taxa deve se manter, infelizmente, elevada nesse patamar aí de 13,75. Deixa eu acrescentar aqui só para o que diz o Boletim Focus, né, do dia 12. A Selic a 11,75 em 2023. Pouco abaixo. Se você pega no Boletim Focus, tem uma flechinha do lado desse número, ele mostra há quantas semanas esse número vem subindo, né? Sendo ajustado. Sendo ajustado. Então, esse mesmo Boletim Focus de, 3 meses atrás, eles davam uma Selic próxima de 10, no final de 23, né? Então, são justamente essas mudanças de visão do cenário, muito por causa da política econômica do novo governo, né? Que é uma política econômica de gastar mais, né? Sem querer dizer se é bom ou ruim, mas mexe na taxa, né? Vai mexer na taxa. Que é o pilar da renda fixa. O pilar central da renda fixa. Então, para o ano que vem... Uma forma de olhar isso, Rafa, para o investidor aqui, que ele já é um pouquinho mais avançado, é indo para a curva futuro, olhando juros futuro e vendo o que o mercado, hoje, os investidores, está precificando. É um caminho, né? Sim, aí é claro, um caminho já mais especulativo, né, para quem quer buscar, vamos dizer assim, ganhos maiores do que a curva, né, ganhos a mercado. Aí a regra, assim, tentando simplificar, mas o que o investidor tem que procurar? Ele tem que procurar se posicionar na renda fixa num momento onde o mercado está muito estressado, como hoje, por exemplo, esse momento atual que a gente está vivendo, é um momento de estresse no mercado de juros. Hoje, no caso, a gravação do episódio, tá? Meados de 15 de dezembro. Meados de 15 de dezembro. Você escute isso em junho, o cara fala, vou fazer agora, então. Mas como que o investidor tem um ganho de marcação a mercado? Então, ele tem que ele tem que comprar na hora certa e vender na hora certa. Uhum. O que é a hora certa de comprar? A hora que o mercado está estressado e olhando para frente, eu acredito que o mercado está exagerando, ele se estressou demais. E aí, ao longo do tempo, ele vai se acomodando em níveis menores de juros. Né? Então, se é isso que eu acho, por exemplo, eu, Rafael, aqui, hipoteticamente, acho que o mercado está altamente estressado e o mercado está exagerando. O governo não vai gastar tanto assim, vai começar a economizar, vai fazer reformas, a economia vai bombar. Momento lindo de compra, porque o mercado está estressado, o juros está alto, eu vou me posicionar num juros alto, e daqui a, 6 meses, 1 ano, 2 anos, os juros vai estar baixo e eu vou vender tendo uma marcação ao mercado que me favoreça. Só que para tudo no mercado de investimentos existe um risco. Então eu acho que o mercado está estressado, eu acho que o mercado está exagerando. E não. Na verdade, o mercado estava até tranquilinho, devia estar mais estressado ainda. Ou seja, comprei hoje num nível e os juros subiram ainda mais. Aí eu vou ter uma marcação ao mercado negativo. E isso que o Rafa falou agora, isso aí dê valor. Curta o episódio agora, se você ainda não fez isso. Compartilha com alguém, porque isso é informação de curso, poderia vender. E, de fato, tem um curso do Rafa que ele explica com mais detalhes esse assunto. Muito bom esse curso, hein? Conheço. Exatamente. Só que, assim, de verdade, essa é uma informação de curso mesmo, que você, às vezes, vai pagar para ter acesso. Está no módulo avançado do curso. Né? Gente, Põe o link do curso aqui. Não deixa eu esquecer aí, Flávio. Link na Esse curso ficou bom, fiquei orgulhoso dele, fiquei muito satisfeito. Até porque foi você que gravou, né? Não, mas ficou bom. Nós que produzimos. Cara. Mas, isso tá ficando muito comum aqui, tá, pessoal? A gente faz as coisas e depois olha e fala, ficou muito bom. Foi o que eu falei do e-book de Previdência. Exato. A gente fez um e-book de Previdência, depois eu li e falei, cara, tá muito bom. Tá muito bom. Falando nisso, tem que chamar a Previdência aqui pro nosso podcast. O que eu ia falar, antes de você terminar aí, é o contrário, então, da renda variável, onde você compra quando tá lá embaixo e vende na alta. E pelo que você falou, você compra na alta e vende quando os juros caem. E, isso é informação de curso. Sério. Curte agora e compartilha. O juros futuro com vencimento em janeiro de 2024 tá 13,89. Cotação real. Então você vê, vamos lá.
Quanto que está a Selic hoje? Agora. 13,75. Na verdade, aí você está olhando juro futuro, é DI, né? Então o CDI está 13,65. O mercado está precificando que em janeiro de 24 ele vai estar 13,85. Ou seja, o mercado está pessimista, ele está considerando que em algum momento, aí eu não vou conseguir fazer essa conta agora de cabeça, mas que em algum momento, em alguma reunião do Conselho de Política Monetária de 2023, vão ter altas na taxa de juros. É isso que esse número nos mostra. Então o mercado está pessimista. Né? Tá falando, cara, o governo está gastando demais, nós vamos precisar de mais juros. Exato. Pois é, e ontem chegou a quase 15, né? Tô olhando aqui o gráfico diário aqui do DI futuro. Exato. Bom, se você está nos assistindo aí pelo YouTube, já fica, né, de dica, o que o Ângelo acabou de mostrar aí, que tem essa sensibilidade, pelo menos assim, não tem uma plataforma, não tem nada do tipo. O próprio Google pode te entregar isso, né? Esse gráfico ali. Então digita DI futuro. Você já vai ter uma boa noção do que a gente está falando. O prefixo do ativo é DI1, porque é a taxa DI de um dia. Aí, como todo contrato futuro, ele vai ter uma letra que determina o mês de vencimento, por exemplo, a letra F, que determina que é o mês de janeiro, e o ano. Né? Então, por exemplo, o ativo que o Ângelo estava olhando era o DI1F 2024, ou seja, é o DI de janeiro 24. Isso. Então, DI124. 2024. 2024. É o ano inteiro? Boa. Já aprendi. Então, pesquise. Vai ver o gráfico e aí você vai entender um pouco mais do que a gente está falando de renda fixa não é fixa, né? Que é o guarda-chuva de toda a nossa conversa. Ela é fixa nos pós-fixados. Nos pré e no IPCA, ela não é fixa. Se carregar até o vencimento, ela é fixa. Esse é o conceito, né? Ela chama renda fixa por isso. Ela é fixa porque eu sei no vencimento quanto dinheiro eu vou ter. Isso. Perfeito. E aí, se for para apostar, né? Você não respondeu essa pergunta. A pergunta não foi feita. Eu tô esperando. O que esperar para 2023 é esse cenário que o Rafa já descreveu e a gente acabou de olhar aqui o DI futuro. Ou seja, uma renda fixa atrativa em termos de Brasil. O investidor pode do ponto de vista do investidor, né? Para 23, sem dúvida. Muito atrativa. Fixa, muito atrativa, né? Ela tá num nível elevadíssimo e com expectativa de talvez ficar ainda mais elevado. Então, é um bom momento para se posicionar em renda fixa. A pergunta que a ardilosa agora é especular. É o Rafa, tá, Rafa? Não, até porque aqui aí pode ser que, né? Alguém vai querer responder o Rafa e a gente vai ter pano pra manga pra tocar isso aqui. Gustavo, você tem o direito de réplica aí, viu? Gustavo é o nosso head de renda variável. A gente gravou um episódio mas também... Mas por quê? Vocês já estão assumindo que eu vou falar que eu prefiro a renda fixa? Não, mas... É o direito deles, só. O risco aqui é o que você vai falar, né? Que a gente desconhece aqui é justamente... A gente gravou um episódio com o Leandro Ferreira, ele é head de corporate. Foi um episódio que tá bem legal, deve ir pro ar nos próximos dias também, falando sobre investimentos internacionais, dólar, e tá bem legal também, tá, pessoal? Então fica o convite. Se for para apostar, esse é um ano, 2023, tá? É um ano de renda fixa ou renda variável? Renda fixa. Debate pronto, renda fixa, por quê? Isso. Então, a parte que eu consigo ter um retorno de 14% num nível mínimo de risco, isso a gente já discutiu. Então, essa é a primeira premissa. Não me arrisco e ganho 14%. Na renda variável, quando a gente... Só colocando só para tomar cuidado, né, com a fala, porque às vezes o cara escutou isso e falou, vou vir comprar Tesouro 2050. Não me arrisco é o quê? A taxa mínima de atratividade do mercado brasileiro, ou o título que é considerado risk-free, né, livre de risco, é o Tesouro Selic. Isso. Título soberano, sem marcação ao mercado, tal, que inclusive é a história que eu quero contar, né? Da marcação ao mercado do Tesouro Selic. Então. Depois eu volto nela. Então cuidado, tá? Quando tá falando... Tô falando Tesouro Selic. Exato. Tesouro não Selic. É que é zero risco, é o menor risco possível. Coloquei meu dinheiro lá, Tesouro Selic, para ganhar Selic 13,75, beleza. Quando a gente olha para a renda variável de uma forma bem generalista, eu pego o retorno anualizado de longo prazo dos maiores investidores do planeta Terra, eu vou ter os melhores números. Né? Eu vou ter números ali, numa mediana, na casa de 20. Né? Então, por que eu digo da renda fixa? Eu tenho 14 numa ponta, estou arredondando, né? Mas 14 numa ponta aqui, Tesouro Selic, e talvez, dependendo de um monte de variáveis,
A longo prazo eu faço 20 aqui na outra ponta. Então isso é o que a gente chama de prêmio de risco. Então eu estou colocando um prêmio de risco de 6% em cima do meu Tesouro Selic, que é um prêmio de risco dado um cenário turbulento que a gente está vivendo hoje, as expectativas até do próprio Boletim Focus que você trouxe à tona aqui hoje, Ângelo, ele está colocando um PIB para o ano que vem de menos de 1%. Né? Ou seja, eu vou me arriscar num mercado difícil, né, com juros altos. O juros alto é um freio de mão para as empresas crescerem. Então, tem muitos asteriscos aí, né, no mercado de renda variável. Então, se eu tivesse que escolher, eu ficava com o meu burro na sombra levando 14 o ano inteiro. Ó, já para deixar, tem dois assuntos muito bons aí de episódios, né? Duration e prêmio de risco. Já um pouco mais avançado dentro do tema renda fixa, mas... Põe isso nos cursos. Pô, muito Tá bom. no curso. Tá no curso. Tá no curso. Faz propaganda do meu curso. Duas coisas. Se você quiser aprender agora, clica no link da descrição. Já tem lá já no entra curso. no curso. Se quiser esperar e ser de graça, vai ter que esperar que o episódio acontecer. Não, mas não, a renda variável... assim, porque vou fazer o papel Você me colocou numa caixinha de 1 ano só. Né? Numa caixinha de 12 meses, para um período de 12 meses, eu falo com tranquilidade, renda fixa. Agora, se a gente estivesse tendo essa conversa quando a taxa Selic estava a 2, e ela já foi a 2, né? Pouco tempo atrás ela foi a 2, eu teria com certeza falado de renda variável. Porque o argumento que vai começar a pipocar, e aí eu já fazendo aqui o papel né, é que a bolsa está descontada, que a bolsa está barata e né, aí... Se considerar em dólar ainda? Se considerar em dólar e assim, alguns calls que a gente vê, que recebi, por exemplo, call do próprio BTG, apostando em queda de BOVA, então assim, a tendência é que caia mais pelo que ele, né, o call dele sugere. O que você tá falando é que o que tá barato pode ficar mais barato ainda. Pode ficar mais barato ainda, e esse é um argumento que sempre ecoou muito, né, no investidor de renda variável. A bolsa tá barata, Black barata, Friday é hora de comprar, Então, essa é a questão. Bolsa barata é bom para renda variável e juros altos é bom para renda fixa. E agora, né? O que pegar? Então, assim... Mas para o Voltamos... Rafa a resposta é fácil. Não, a resposta é fácil. É uma resposta bem fácil. Quem é o investidor? Tecnicamente falando, na verdade, qual o horizonte de investimento desse investidor e se ele tem perfil para a Bolsa. Se ele é um investidor que tem perfil para a Bolsa e está investindo para um horizonte de longo prazo, aqui longo prazo vamos definir 5 anos, Bolsa, sem dúvida, a Bolsa está muito barata, ela está em níveis de preço-lucro historicamente mínimos, né? Isso é muito bom, isso é compra, é momento de compra. Para o horizonte de tempo correto. É momento de compra para uma semana? Não. Mas para 5 anos? Sem dúvida. Perfeito. Não sai comprando qualquer ativo de bolsa também, né, gente? Tem que ter perfil e tem que estar investindo para o horizonte de prazos correto. Correto. Bem, então, em resumo, Rafa, esse episódio provavelmente vai no ar na segunda, terceira semana de janeiro de 23, já estará em vigor, a pessoa abriu a plataforma, viu um título que estava positivo, de repente ficou negativo, não se assuste, fica tranquilo. Isso já acontecia, você só não enxergava dessa maneira e agora você passa a enxergar essa oscilação no mercado. E caso assim, a pessoa se assuste, enfim, tem uma oscilação ali que seja acima do que essa pessoa, o perfil de risco dela suporta em nível de oscilação, cara, liga pra gente, se for nosso cliente, é só telefonar pra gente, pra gente entender isso mais no detalhe. O que nós temos que fazer? Vou parar de comprar renda fixa? Não, é só ajustar o prazo de vencimento, de risco. Né? Poxa, então eu estava comprando títulos de prazo de 10 anos e entendi que esse nível de oscilação me incomoda, vamos começar a olhar para títulos de prazo de 3, 4, 5 anos, né? A gente é totalmente capacitado para conseguir fazer o cliente entender isso e falar, não, poxa, entendi o nível desse risco aqui, dessa oscilação, isso aqui para mim tá ok, eu entendo que vale o prêmio que eu vou receber, né? E, poxa, não quero ter oscilação nenhuma, pós-fixado, né? Os pós-fixados estão aí, a taxa de juros está alta, está um momento bom para títulos pós-fixados. Então tem saída para tudo, né? É só a gente personalizar essa saída para cada um dos nossos clientes. E se você não for nosso cliente ainda, abriu tua plataforma, se assustou e quer uma orientação, seja o nosso cliente. Poxa, né? Então, tá esperando o quê? Tá esperando o quê? Fale conosco, tá? De novo, tem um link na descrição desse episódio, em qualquer plataforma que você esteja ouvindo a gente. Tem um ponto aqui também, acho que vale a pena destacar, né? O investidor, ele tem a opção
de não enxergar a marcação ao mercado. Isso é possível. Sim. Né? O investidor ele pode... Bom ponto. Então, poxa, vai virar o ano agora, né? A partir de janeiro, os títulos de crédito privado vão começar a ser marcados a mercado, mas vamos dizer que eu quero continuar vendo ele marcado na curva, pelos meus motivos pessoais aqui. O investidor ele só precisa avisar, né, ao assessor de investimentos dele, o assessor de investimentos dele vai enviar um termo falando-lhe da não marcação a mercado, e ele vai continuar do jeitinho que está hoje, né, no ano de 2022. Então, existe essa possibilidade. Cabe ao investidor decidir, quer enxergar ou não quer enxergar. A determinação da Anbima é para as corretoras, né? Então, as corretoras serão obrigadas a imprimir essa informação na tela para o cliente. Mas se o cliente não quiser ver, ok. Perfeito. Existe essa exatamente alternativa. Isso também. E eu quero contar a minha história. Pô. Conte, claro. Boa. Vou contar a história. Essa história é boa. Na verdade, que eu falei muito, né, do título pós-fixado não tem marcação ao mercado. O título pós-fixado não tem marcação ao mercado. E quando a gente abre a plataforma do Tesouro, tem lá o Tesouro Selic. Né, o Tesouro Selic, título amplamente conhecido, super seguro. E o Tesouro Selic, quem está ouvindo a gente agora ou assistindo tiver a curiosidade de abrir a plataforma do Tesouro, ele vai ver lá que o Tesouro Selic, na verdade, ele rende Selic mais 0,00x, assim, mais um peanuts ali, pré-fixado. Então, o Tesouro Selic é um título híbrido. Ele rende Selic mais uma taxa pré. Só que essa taxa pré ela é tão pequenininha, tão pequenininha, tão pequenininha, e a taxa de juros brasileira usualmente é tão alta, tão alta, tão alta, que o efeito de marcação a mercado no Tesouro Selic, ele é completamente imperceptível. Completamente imperceptível. Porém, o que aconteceu em 2020? A taxa de juros brasileira deixou de ser gigante, como ela historicamente sempre foi. E a gente teve um período de taxa de juros de 2% ao ano. Então, esse 0,000 alguma coisa deixou de ser imperceptível. E em um momento, em um mês específico, se eu não me engano foi novembro de 2020, teve marcação ao mercado no Tesouro Selic. E o Tesouro Selic rendeu negativo um mês na história dele. Foi o mês de novembro de 2020. Por quê? Porque a Selic estava lá embaixo e a taxa pré, ela subiu. Então vamos dizer que ela era 0,01 e ela subiu para 0,03. E esse efeito... E aí entra também de novo a questão do vencimento. Porque eu tenho lá o Tesouro Selic que vence em 24 e eu tenho o Tesouro Selic, por exemplo, que vence em 27. O título 27 tinha 5 anos de duration. Na verdade, depende de 5 anos, né? Hoje, né? Em 27 anos de duration. Então, esse 0,02 que subiu, vezes 7, comparado com a Selic, enfim, resumo da ópera. Não vou fazer a conta aqui de cabeça, mas teve um mês na história do Tesouro Selic que ele rendeu negativo. Então não dá mais para dizer que só Selic tá tranquilo, né? O Tesouro Selic também pode ser. Só num cenário que a taxa de juros esteja muito baixa, né? Isso, infelizmente, não deve acontecer nos próximos 4 anos. Então, com a Selic a 14, a 10, a 8, a gente não vai ver o Tesouro Selic sendo marcado a mercado negativamente. Perfeito, muito bom. E aí, Ângelo? Curiosidades. O que aprendemos hoje, então? Muita coisa, muita coisa. Inclusive, a gente soube lá no episódio com o Leandro de novo. Você vê como o podcast ele é legal, né? Ganchos para outro é o bate-papo, né? Exato. Coisas que a gente só sabe no bate-papo. O dia que o Selic foi negativo, né? E no podcast com o Leandro, no dia que o petróleo foi negativo, né? Negativo. O Leandro falou, compensou jogar petróleo fora. O zero é o chão, né? O zero é o chão, não Mentira. foi, né? Esse dia foi louco. Petróleo negativo, cara. Exato. Eu quero deixar só mais uma pergunta aqui pro Rafa pra gente encerrar já também. E assim, é mais uma orientação. Rafa, a gente tá num período aí de início de ano, né? Virada de ano, aí já considerando que o episódio tá sendo veiculado em janeiro. E aí, o que tá na pauta, né? Que a gente tem ouvido? Juros altos, risco fiscal, mudança de governo local, né? Falando. E aí, só para você trazer esse convite, né, esse alerta para o investidor, como que a Sacre pode ajudar ele nesse momento de se organizar? Eu não sei se janeiro é o momento de se organizar ou se deveria ter sido antes, mas como que a Sacre está à disposição desse investidor? Não, o momento de se organizar é o agora, né? Se não tá, vamos fazer o agora. Eu acho que a gente pode ajudar e ajudar muito, ajudando primeiro o investidor a entender o correto perfil de risco dele,
né? A gente percebe muito isso, que as pessoas têm uma percepção. E aí a gente segue a percepção do cliente, putz, dá errado, né? Então a gente entra a fundo numa entrevista inicial ali para realmente mostrar para ele, ó, o caminho adequado é esse, o caminho adequado para o hoje, né? A gente vai ajudar também o cliente a diversificar a carteira de investimentos dele, porque a diversificação, a gente tem uma frase de mercado financeiro, né? É o único almoço grátis que o mercado financeiro dá para a gente, né? Por quê? Você diversificando o teu portfólio, você reduz o risco do portfólio. Então, cara, olha que beleza, com a diversificação eu posso vir a ganhar mais dinheiro com menos risco. É tudo que o investidor quer, né? Então a gente não pode negligenciar a diversificação. Então a gente vai diversificar o portfólio desse investidor de forma adequada para ele e a gente vai trazer oportunidades, né? Cara, o tanto de oportunidade que passa na nossa mão diariamente, né? Então, sem dúvida nenhuma, o investidor vai estar vendo ali coisas que poucas pessoas no Brasil enxergam. Por quê? Porque a gente vai mostrar para ele coisas, oportunidades que ficam abertas às vezes por um dia, né? Se é algo que é alinhado com o objetivo de investimento e com o perfil dele, ele vai enxergar esse tipo de oportunidade Vou também. colocar mais um ponto adicional, né? A plataforma do BTG tem um argumento muito forte, né? Existem muitas ofertas que são exclusivas e boas ofertas. A maior parte delas na renda fixa. Exatamente. Então, mais um motivo para falar com a gente, né, e conhecer o nosso serviço. Sem dúvida. Fechou, né, diretor? Muito bem. Então é isso. De novo, o que muda para você na prática que você está vendo a informação? É isso, tá? O título que você tinha de crédito privado já era marcado a mercado. A única questão é que você tinha que pegar o telefone e ligar para alguém para discutir, para descobrir se estava com ágio ou deságio. Agora você vai ter essa informação na tela, se você quiser. Se você não quiser, tá tudo bem. Você assina esse termo e, sem nenhum problema, continua a vida observando a marcação na curva. É isso. Algum comentário final, Rafa? É isso, é um prazer falar de renda fixa. Renda fixa é a maior classe de ativo do planeta Terra, né? Então acho que a gente tem que difundir ao máximo as informações sobre ela, porque, principalmente aqui no Brasil, porque o brasileiro é muito acostumado com a marcação na curva. Ele precisa entender que a marcação no mercado existe, que nem todos os títulos são só marcados na curva. Então, quanto mais a gente falar desse tema, educacionalmente falando, melhor. Por quê? Porque esse tema já estava na vida dos nossos clientes e dos investidores e às vezes eles só não sabiam. Exato. Eles têm que saber. E se você quiser aprender mais, siga a SAC nas redes sociais e compre o meu curso de renda fixa, que está nota 11. É isso aí. Não tem uma campanha desse curso rodando ainda, né? Não tem um criativo. Vai ter, né? Depois desse episódio no ar. Vai ter. Vamos fazer o seguinte ainda. Vamos fazer foto do Rafa assim, de braço cruzado. E... Se você ficou sabendo do nosso curso de renda fixa nesse podcast, avisa que foi no podcast que a gente vai te dar um cupom de desconto. Pronto, feito. Fechou. Tá no ar, é isso. Tá na internet, é verdade. Tá na internet, é verdade. Pra não ter motivo de falar que, não comprei, tava caro. Já é barato, a gente ainda vai pôr um desconto. Você ouviu isso em 2030 e o curso ainda existe, pode pedir o cupom de desconto que a gente vai te dar. Pronto. O desconto é marcado na curva ou a mercado? Valeu, Rafa. Senhores. Obrigado pela presença. Valeu, Blanco. Até o próximo. Abraço. Até mais.